Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Hoje eu quero falar com vocês sobre a espiritualidade familiar. Segundo Tessalonicenses 2, 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Amém. Vamos sentar. Bom, primeiro, espiritualidade é um termo difícil de ser definido. Porque muitas pessoas pensam que ser espiritual ou praticar a espiritualidade é passar horas e horas trancado num quarto, jejuando, orando, buscando a Deus, embora isso possa ser altamente desejável em muitas circunstâncias, mas espiritualidade não é exatamente isso, não é viver fora da realidade, ignorando as adversidades, os problemas, as situações todas da vida, como se essas coisas não existissem. Eu não sei quem teve a oportunidade de ler um livro chamado Esgotamento Espiritual, do bispo Malcolm Smith, que era um grande amigo do bispo Roberto. Ele pregou muitas vezes em Botafogo, naqueles congressos Aliança que se fazia todo ano lá em Botafogo. Muitas vezes o bispo Malcolm esteve pregando, e ele conta nesse livro Esgotamento Espiritual uma parábola interessante. Ele diz que numa montanha havia vários crentes em volta daquela montanha, acampamentos de crentes assim em volta da montanha, e que de repente pedras começaram a rolar, pedras de vários tamanhos começaram a rolar. E a atitude dos crentes era assim, tomando aquelas pedradas e se machucando. Não há pedras por aqui, não tem pedra, nem sequer mencione a palavra pedra perto de mim. E algumas pessoas entendem espiritualidade mais ou menos desse modo. Ele está doente, mas ele diz que ele não está doente. Ele está com problema financeiro, mas ele diz que não tem problema financeiro. Ele está com problema na família, mas ele diz que não tem problema na família. Ele está com problema na igreja dele, mas ele diz que não tem problema. Ele nega que aquelas pedras estão caindo sobre ele, e quando você fala qualquer coisa parecido com crise ou coisa semelhante, ele diz, não fala disso, não, você nem mencione essa palavra perto de mim, isso não existe. Não existe crise, existe Cristo. Ele está todo enrolado, todo atrapalhado, mas ele nega a realidade como se essa realidade não existisse. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade requer do cristão racionalidade, requer inteligência para lidar com as coisas da vida, requer ter consciência de que as coisas estão acontecendo e que a vida é como é, e que ela precisa ser vivida e enfrentada como ela é, e não como eu imagino na minha pseudo
espiritualidade, na minha pseudo-fé, ou dentro dos meus paradigmas religiosos, eu não posso admitir que um crente tenha um problema conjugal, ou que o crente tenha um problema com um filho, com droga. Não, isso não existe, não é verdade, isso não está acontecendo comigo. Isso é obra do Satanás, mas isso é uma ilusão. Aliás, tem uma religião fundada por uma norte-americana, não sei o que lá, Baker Eddy, esqueci o primeiro nome dela, acho que é Mary Baker Eddy, sei lá, um nome assim, chamada ciência cristã. E a ciência cristã é parecida com a Seishonoye. A Seishonoye é uma religião pagã, né, uma religião oriental, mas essa Mary Baker Eddy era uma crente de uma igreja lá nos Estados Unidos, e ela entendeu que ela teve uma revelação da Bíblia, que é justamente isso, negar a realidade. Então, se você diz que você está doente, a ciência cristã diz, você não está doente. Diga que você não está doente, que você não está doente. E eu fico me perguntando, eu nunca vi como é que é lá, né? Mas eu fico me perguntando como é que é quando alguém morre de câncer, na ciência cristã, como é que eles vão lá sepultar. Não, nós não estamos sepultando, essa pessoa não morreu, deve ser assim. Não está no inferno, não estou sentindo o fogo de queima, não estou aqui. Algumas pessoas vivem a sua espiritualidade dessa maneira. Vivem isso como uma espiritualidade pessoal e acabam vivenciando isso como uma espiritualidade familiar também, da família. Então eu quero definir, se é que eu vou conseguir definir, o que é espiritualidade e como vivenciar essa espiritualidade. Então, eu entendo que a espiritualidade pessoal é o resultado da graça de Deus manifestada na vida do cristão. É viver a vida de Deus em nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Então, a espiritualidade pessoal é exatamente essa vivência de Cristo em você. Existe uma diferença entre uma espiritualidade religiosa e uma espiritualidade real, espiritual. Porque a espiritualidade religiosa, você vive preceitos, dogmas, regras, normas, leis, costumes, tradições, embora Paulo tenha dito aqui, aqui no versículo 15, ele diz, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Quer dizer, não é que você não possa ter tradições, que você não possa ter uma espiritualidade religiosa, que você não tenha uma prática que é comum a outras pessoas, em um determinado bairro, numa cidade ou em muitos lugares do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não são essas coisas que fazem a espiritualidade. A espiritualidade é Cristo vivendo em você. É você ser mais do que religioso. É você ter Cristo vivendo em você, como diz lá no outro lugar, Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje de manhã, lá em Campo Grande, nós temos uma escola dominical antes do culto, e nós estamos estudando o livro de Gálatas. E dentro de algumas coisas que eu falei lá, e em 3 domingos nós já conseguimos estudar o recorde de 4 versículos, em 3 domingos conseguimos estudar Gálatas 1, de 1 a 4, em 3 domingos, é uma coisa preciosa. Para vocês terem uma ideia de como nós estamos lidando com a palavra de Deus lá. E uma das coisas que eu disse hoje é que nós temos, por força dessa... Isso eu não disse exatamente assim, mas eu vou dizer para vocês o que é o que está dentro do meu contexto aqui. Por força dessa espiritualidade religiosa, eu estava falando de algo de religião, né? Por causa dessa espiritualidade religiosa que a gente acaba aprendendo a viver, nós nos prendemos à letra das Escrituras, como se a letra das Escrituras fossem
o máximo. Aí eu expliquei o seguinte: eu não estou negando as Escrituras, nem tirando o valor das Escrituras, nem que a espiritualidade não deva ser vivida de acordo com as Escrituras. Tanto que Paulo está dizendo aqui: apeguem-se às tradições, quer por carta, quer por palavra nossa. Então, as cartas que foram escritas são normativas, elas são a palavra de Deus que deve ser, obviamente, obedecida e seguida por cada um de nós. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: por mais que a Bíblia seja a palavra de Deus e expresse exatamente o que Deus queria que fosse expresso para cada um de nós temos que entender que a palavra de Deus foi redigida 2000 anos atrás na língua grega. E não é qualquer língua grega, não foi na língua culta grega, na língua dos grandes filósofos, dos grandes autores gregos. Ela foi escrita no grego koiné, que é um grego popular. Aqui no Brasil a gente não tem bem isso, né? Mas, por exemplo, se você pegar um texto de jornal qualquer, é a nossa linguagem. Qualquer pessoa pega o jornal, lê, sabe o que está sendo dito. Mas se você pegar, por exemplo, um livro de Machado de Assis, um livro de Olavo Bilac, de José de Alencar, aí já complica um pouco. É o mesmo português que nós falamos, só que se você não tiver um bom dicionário do lado, tem coisa que você não vai saber o que ele está dizendo. Eu recentemente li Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Gente, tem 450 palavras que eu não tinha a menor ideia do que significava. Então, eu, com o meu tablet aqui, era Memórias Póstumas e Dicionário, Memórias Póstumas e Dicionário. Por quê? A linguagem aprisiona o sentido do que foi dito. Então, quando Deus mandou escrever a palavra dele no grego koiné, que era o grego comum, o grego popular naquela época, esse grego koiné tinha uma gramática, tinha um significado semântico, tinha uma estrutura que, por mais que possa expressar o que é a palavra de Deus, aprisiona o inaprisionável dentro de uma limitação linguística. Então, eu que estudei alguma coisa sobre gramática transformacional do Noam Chomsky, numa pós-graduação que eu fiz, eu aprendi coisas impressionantes a respeito da linguagem. E toda linguagem é uma abstração, é uma redução da realidade de uma forma inimaginável. Ninguém consegue traduzir toda a realidade através da linguagem. Muito da nossa vivência da realidade é através de uma percepção sensorial, e no nosso caso mística, espiritual, sobrenatural, porque a linguagem, por mais aprimorada que seja a linguagem do jornal que está na banca, seja a linguagem do Machado de Assis, de Eça de Queiroz, nós não vamos conseguir expressar a realidade adequadamente, mesmo com um bom dicionário, e você utilizando-se de termos os mais rebuscados, você não consegue expressar a realidade. Então, o que eu disse lá, eu vou dizer para vocês conseguirem entender o que eu vou dizer a respeito da espiritualidade familiar, é que, embora a Bíblia a Bíblia seja a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra, mas ela é a palavra reduzida a uma linguagem humana. E quando você traduz do grego para o português, para o inglês, para o japonês, para o francês, aí pior ainda. Porque aí as dificuldades linguísticas são maiores ainda e em muitas ocasiões você não consegue transpor para outra língua o conceito já reduzido que a língua original transmitia. E você tem um prejuízo no conceito, na compreensão. Por isso que, por exemplo, nós que lemos a Bíblia em português, nós não temos, em algumas passagens, não temos a menor ideia do que o autor disse de fato quando escreveu em grego. Daí, eu acho importante, por exemplo, se vocês pudessem aprender alguma coisa do Novo
Testamento grego para poder entender certos conceitos que em português eles não conseguem ser traduzidos adequadamente. Eles são traduzidos mais ou menos para dar uma ideia. Então o que eu disse é que nós temos que ir além da letra. Até porque Paulo disse que a letra mata. Por que será que a letra mata? Não é a palavra de Deus? Como é que ela mata? Se alguém se apega à letra, se alguém quer interpretar a palavra de Deus ao pé da letra, se alguém quer estar preso às regras gramaticais e semânticas nas quais a palavra de Deus foi aprisionada, essa pessoa vai morrer, porque mesmo expressa como palavra de Deus, ela está numa linguagem humana e não tem como traduzir o que de fato Deus é e quer de nós. Daí a necessidade de ir além da letra. Como é que eu vou além da letra? Aí entra a espiritualidade. Eu vou além da letra quando eu entendo que esta palavra é a palavra escrita, mas ela é uma representação da palavra viva, que é Cristo. E esse Cristo, essa palavra está presa na página, no impresso, com a tinta da gráfica. Mas a palavra Cristo não está amarrada na letra, essa palavra está vivendo dentro de mim. Então, aqui dentro de mim, a palavra tem uma expansão que nas regras gramaticais ela não consegue ter. Então, quando Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele está querendo dizer que olha, vocês guardem as tradições, quer tenham sido dadas por carta nossa, ou ao vivo, por palavra nossa. Guardem sim, ele recomendou isso. Mas ele está dizendo em outro lugar, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, nós estamos indo além da letra. É você começar. E outra coisa, que eu também disse hoje de manhã lá, na nossa escola dominical, eu falei, entretanto, para que não haja qualquer distorção de alguém entender que Cristo falou, que a palavra viva se expressou e está falando bobagem, o que foi aprisionado na escrita serve como norma, como padrão, de tal maneira que essa palavra viva que habita em nós nunca vai dizer algo que contraria o que ele aprisionou na escritura. Assim nós temos segurança, é como se isso aqui fosse uma chave, um código, e nós temos segurança de que esta palavra que está sendo comunicada na minha espiritualidade está adequada, é de fato a palavra de Deus, porque ela está conforme, ela tem uma semelhança, uma parecença com essa palavra que está registrada, embora ela vá além, mas ela vai além, ela não vai contra, ela se expande e não se desvia. Isso é espiritualidade, são conceitos complicados de entender, requer um raciocínio, requer você parar de se preocupar com a conta de luz que tem que pagar amanhã, parar de se preocupar com o pneu do carro que estourou e você tem que comprar um novo, parar de se preocupar com a reunião não sei do que, e dar uma atenção para essa palavra viva. Então, quando eu falo de espiritualidade pessoal, como sendo o resultado da graça de Deus manifestada na vida do cristão, eu estou dizendo mais ou menos isso. Até porque o que eu estou dizendo também, eu estou dizendo através da linguagem, e através da linguagem eu não consigo expressar o que realmente é. Por isso eu estou na maior expectativa que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Amém. E que, além das palavras, o Espírito Santo esteja comunicando os conceitos para que você possa entender o que é a espiritualidade. A espiritualidade tem a ver também com a santidade que deve ser cultivada no nosso dia a dia. Pois lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se você imagina que espiritualidade pode ser vivida no adultério, na falcatrua, na mentira, no puxar o tapete dos outros, na desonestidade, você está enganado. A espiritualidade não pode ser vivida assim. A
espiritualidade, na verdade, vai agir contra isso, vai libertar você dessas coisas. Às vezes, de uma só vez, às vezes, gradativamente, até que você vença. Então, ser espiritual é ter Cristo vivendo dentro de si. E se Cristo está vivendo dentro de si, portanto você é espiritual, então você vive uma vida de santidade, uma vida de santificação. Se você afirma que Cristo vive em você, mas você não é santificado, eu não estou falando só de pecados sexuais. Tem gente que é mais celibatário que o Papa. Mas onde ele está tem discórdia, ele semeia discórdia. Recentemente, uma pessoa importante na igreja americana, até mostrei para o bispo Pedro, me mandou uma mensagem assim, muito preocupada com a minha reputação. Ele estava assim, a gente via que ele babava de preocupação com a minha reputação. Mas se eu chegasse perto dele, ele falasse, espirrasse uma saliva em mim, eu caía morto na hora. Por causa da hipocrisia, da falsidade. Ele escreveu tão preocupado que teve uma pessoa que falou mal de mim lá não sei aonde. Qual é a finalidade desse sujeito? É me indispor com esse outro, é criar confusão. Porque se eu ouvir alguém falar mal do Cláudio, o máximo que eu vou fazer é falar, meu amigo, eu conheço o Cláudio, você está enganado. Nunca chegou o Cláudio, pô, Carlos Samuel, rapaz, o cara te fritou. É mesmo? Vamos lá, Então, às vezes você é celibatário mais do que o Papa, mas você é venenoso. Então a espiritualidade, Cristo vivendo em você, é você viver em santificação, em santidade. Considerando isso que eu falei como preâmbulo, espiritualidade familiar é a capacidade de viver a vida cristã considerando a realidade de ser cônjuge, ou pai, ou mãe, ou filho, ou filha. Quer dizer, compreendendo que a família é parte integrante da vida cristã e não pode ser excluída dela. Então, quando eu vivencio a minha espiritualidade, sendo casado, então eu preciso considerar, por um lado, que eu sou cônjuge, que eu sou marido da minha mulher, né? Se alguém não sabe o que é cônjuge, é ser marido da minha mulher, que eu sou pai do meu filho, e que a minha espiritualidade está atrelada à vida deles e vai influenciá-los benignamente ou maleficamente, sei lá, em função de como eu vivenciar a minha espiritualidade. Ou seja, a família da qual você faz parte, ou como marido, como esposa, ou como filho, ou como filha, ou como pai, como mãe, esses laços, né, de parentesco, dentro, eu estou falando aqui só da família nuclear, né, marido, mulher e filhos. Falando de tio, de cunhado, tá? Só a família nuclear, só a família, a célula, né? Familiar. Você precisa considerar nas suas atitudes quem você é e do que você faz parte. Ou seja, a sua família não pode ser excluída da sua espiritualidade. No cultivo da sua espiritualidade, ou da espiritualidade, sempre você deve levar em conta o cônjuge, se você é marido ou mulher, os filhos, se você é pai, os pais, se você é filho, dependendo da posição, né, que você está e da perspectiva na qual os fatos estão ocorrendo dentro da sua família. Então, para simplificar essa confusão toda que eu estou falando para vocês, espiritualidade familiar é o esforço dos membros da família, presta atenção nisso, se quiser pode anotar, espiritualidade familiar é o esforço dos membros da família
para conciliar seus interesses pessoais e familiares com o plano de Deus para as suas vidas. Domingo passado, eu falei algo que eu tenho a impressão que para alguém soou diferente do que na verdade eu gostaria de dizer. É claro que quando alguém não entende o que eu digo, o problema é meu, eu que não soube me comunicar. Então, o que eu tenho anotado aqui, talvez vá dirimir algumas dúvidas que podem ter ficado disso que eu falei na semana passada. Ora, se espiritualidade familiar é o esforço de todos os membros da família em conciliar os seus interesses pessoais e familiares com o plano de Deus, então, por exemplo, quando eu digo, como disse domingo passado, que o pastor, meu amigo lá de Belo Horizonte, abriu mão de uma baita de uma igreja da qual ele era pastor, uma igreja poderosa lá em Belo Horizonte, e ele abriu mão dessa igreja para cuidar da mulher, pode ter soado para alguém que esse pastor estava se subordinando aos desejos da mulher, independentemente de qual fosse a vontade de Deus para aquele casal, para aquela família. E na verdade, eu não disse isso, não sei se alguém me ouviu dizer isso, mas eu até tenho um filme aí para a gente tirar dúvida. Eu não disse isso. Quando o pastor toma uma decisão, quase 21 anos atrás, eu era pastor em Campo Grande, uma igreja ascendente, uma igreja em franco desenvolvimento, um povo que me amava, com quem eu tinha uma ligação visceral, era a coisa mais deliciosa da terra ser pastor daquele povo, eu me dava muito bem com todo mundo, eu não tinha oposição nenhuma, era uma coisa maravilhosa aquela igreja. Só não era melhor do que a que eu estou tendo agora em Campo Grande. Agora Deus está fazendo um negócio assim, como diz o baiano, porreta. Mas aí de repente me deu um troço assim na cabeça, eu fui embora. E não teve Pedro Bittencourt, não teve Oscar Lopes, que é o pastor Oscar, né, que é o nome da rua ali, não teve Roberto Macalester, não teve nome de ninguém que me fizesse, que me demovesse da minha ideia de ir embora. E eu resolvi, estou indo. E a minha mulher, eu costumo dizer metaforicamente, claro que eu tive que pegar ela pelo cabelo, assim, levar ela arrastada embora, porque ela não queria ir embora. Mas a minha mulher foi comigo. Só que eu estava cometendo um erro. Qual era o meu erro? Eu não tinha que ter saído de Campo Grande. Vocês já sabem disso, eu falei isso 40 vezes para vocês aqui. Foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida. Por causa do erro que eu cometi, Deus teve, ou tem, sei lá, espero que já tenha resolvido, né? Um acerto comigo na minha vida, que me custou muito caro, mas muito caro. Mas a minha mulher, porque ela poderia ter dito, não, com você eu não vou me separar de você, você vai embora para São Paulo, eu fico aqui. Ela podia ter feito isso, só que se eu não estava entendendo o meu papel na espiritualidade familiar, que eu estava impondo para minha mulher algo que não era da vontade de Deus. Mas ela, como minha esposa, e sabendo do papel da esposa de estar submissa ao cabeça, ela se submeteu e foi contra a vontade dela, sofrendo muito, orando, pedindo para Deus mudar meu coração, e Deus não conseguiu mudar meu coração, demorou 19 anos para Ele conseguir mudar meu coração, de tão duro que é meu coração. Ela foi. Então, eu pago pela minha desobediência,
pela minha falta de compreensão da espiritualidade familiar, porque eu não levei em conta, não exatamente o desejo da minha mulher, eu não levei em conta o que Deus queria para a minha família. Então, quando esse pastor chegou lá e comunicou que ele ia deixar o ministério, que ele tinha que cuidar da mulher dele, não é porque ele estava se submetendo a um capricho da mulher dele, dizendo, eu não quero que você seja pastor, é porque ele entendeu que naquele momento, naquele contexto, em função da situação toda que ele estava vivendo, era desejo de Deus que ele cuidasse antes da mulher, da família, para depois ele poder se dedicar ao ministério. Isso é espiritualidade. 19 anos depois, eu tive aquela experiência, que vocês sabem, na madrugada, na Guarujá e tal, e eu tive que voltar para Campo Grande. Mas eu costumo dizer que Deus é gozador. Ele é bastante caprichoso para fazer as coisas. E a Leni tinha um sonho de fazer uma cirurgia estética, e ela fez um pedido pelo INSS, que é uma coisa que era improvável de acontecer, que não havia nenhuma possibilidade dela conseguir, pois o médico olhou para a cara dela, aliás o médico até gostou dela, que eu quase fui lá para tirar satisfações, ele falou, oh, ela é muito bonita, e não sei o quê, então estava cheio de gracinha da minha mulher. Agora que eu preciso ir lá conversar com esse sujeito para ver bem que história é essa. E ele, encantado com a loira, autorizou a cirurgia que, pela lógica, ela não poderia ter esse benefício pelo SUS, né? Pelo SUS. E ela estava fazendo exames preliminares para essa cirurgia, e enquanto ela estava em Belo Horizonte fazendo esses exames preliminares para essa cirurgia, Deus me pegou lá de madrugada para me matar. Ele fez como Jacó, ou você se rende ou eu te mato. E aí eu me rendi e vim para o Rio de Janeiro. E nisso saiu, em vez de ter só as preliminares para resolver, não, você já vai ficar, já vai ser internado, já vai ser operado. E aí a minha mulher queria que eu fosse estar com ela. E eu diria que o correto era o marido estar com a mulher naquele momento. Eu lembro quando ela foi ter um filho, e eu estava com ela, com aquele barrigão lá, e quando as enfermeiras chegaram para levar ela para a sala de parto, eu fiz uma oração com ela, o céu desceu ali, e foi uma coisa maravilhosa, e o parto que era de risco, que o médico quis que eu assinasse um termo de responsabilidade, não aconteceu nada de errado, está aí o filho poderoso, bonitão, cheio de saúde, sem problema nenhum. Então é claro que o correto era eu estar lá. Só que o bispo Pedro estava comigo aqui, ele acompanhou todo o meu desespero. Na noite que antecedeu a cirurgia, que ia ser no dia seguinte, logo pela manhã, eu estava dormindo lá na igreja, lá na Bananal. Eu não consegui pregar os olhos, não consegui dormir, e me virava de um lado, virava do outro, e levantava e orava, e pedia misericórdia, estava com medo de ficar viúva, achando que ela ia entrar para a cirurgia e ia morrer, naquele desespero e tal. No dia seguinte eu fui conversar com o bispo Pedro, porque eu tinha que ir para Campo Grande, para procurar casa e tal, e ele falou, não, você não vai para Campo Grande, não, vem cá, sobe aqui no carro. Me levou lá para o Barra Shopping, pagou lá um almoço para mim e tal, me paparicou, porque eu estava desesperado. Eu tinha um carro, eu tinha gasolina, tinha saúde, e eu podia ter posto o meu carro na estrada e ter ido para Belo Horizonte fazer o que tinha que ser feito, o que seria correto. Mas eu tinha uma ordem de Deus que eu não podia desobedecer. Isso gerou um conflito com a Leni, porque a vontade dela entrou em conflito não com a minha vontade, mas com a vontade de Deus que eu tive que obedecer. Isso gerou uma tensão entre nós. Só que nesse caso, eu não podia fazer outra coisa, porque eu não podia colocar a vontade de Deus abaixo da vontade da minha mulher, ou até mesmo da minha própria vontade, que era estar com ela lá. Isso é espiritualidade. Ela, quando foi embora de Campo Grande, sofreu. Eu pago o erro que cometi. Ela recebe o galardão por ter
exercido a função espiritual de esposa. Essas coisas são muito sutis, elas são muito difíceis da gente administrar. Você tem que ter um grau de comunhão com Deus, de espiritualidade. Você tem que conhecer a palavra de Deus, não a letra. Não interpretando textos aqui e ali ao pé da letra e de acordo com conceitos aí religiosos. Não, você tem que estar além da letra, você tem que estar com o Cristo vivo agindo na sua vida. Então isso é espiritualidade familiar. O meu filho estava 2 anos adiantado na escola. Desde 1 ano e meio de idade nós fizemos um trabalho com ele de aprendizagem acelerada, para aumentar o desenvolvimento da inteligência dele, e o negócio funcionou. 2 anos adiantado na escola. Me criou problema lá em Minas Gerais, eles têm uma mentalidade muito tacanha, tive que ir para a Secretaria de Educação brigar com a inspetora de ensino, e até que a Secretaria de Educação, de Estado da Educação de Minas Gerais, emitiu um parecer regularizando a vida do Tito, com 2 anos adiantado na escola. E aí ele prestou vestibular em São Paulo, um pouco antes de eu ter essa experiência com Deus, e contrariando toda a expectativa, porque a gente sabe a inteligência e a capacidade que ele tem, ele passou na primeira fase do FUVEST, né? Primeira fase da FUVEST, e não passou na segunda, e aí não entrou na faculdade. Ou seja, perdeu 1 ano. Dos 2 anos que ele tinha adiantado, ele perdeu 1. Para não perder o ano, ele fez uma prova na escola que ele tinha feito ensino médio para fazer um curso de farmácia, curso técnico. E era assim, quem tirasse em primeiro lugar, ganhava bolsa integral. Você já sabe o que aconteceu. Aí o cara foi estudar, o cabeção foi estudar de graça, porque ele tirou em primeiro lugar. Mas não foi assim que ele tirou em primeiro lugar e foi estudar. Esse exame que ele fez foi impugnado porque ele não tinha ainda a idade que a lei autoriza para fazer esse curso técnico. Tinha que esperar 6 meses. Aí quando passaram os 6 meses, a escola falou, não, agora você tem que fazer o teste de novo. Aquele lá já foi, você perdeu, perdeu. Aí ele foi fazer o exame de novo. Aí você sabe o que aconteceu, né? A cabeção tirou em primeiro lugar de novo. E começou a estudar. Nesse meio tempo, isso era no mês de maio, eu tive a experiência com Deus lá. E em junho eu vim para o Rio, fiquei hospedado aqui com o Bispo Pedro, que é na igreja, na casa dele, ocupei o quarto da Rebeca, gentilmente me cedeu, mas eu queria mesmo era dormir com meus pais, sabe? E aí eu vim para cá e eu combinei com a Leni o seguinte, eu vou lá para Campo Grande, vou ver lá uma casa para a gente alugar, eu vou mudar para Campo Grande para cumprir a vontade de Deus, era o que Deus queria que eu viesse. Não era algo que eu podia, só vamos fazer o seguinte, a gente planeja para o ano que vem, não era assim, era uma urgência que eu tinha que vir. E as coisas que estão acontecendo em Campo Grande, desde que eu cheguei até agora, estão confirmando cada dia que era Deus mesmo que tinha falado comigo. Não era minha cabeça de maluco, não, era Deus mesmo que tinha falado. Então, eu falei, eu vou, aí eu fico esses 6 meses lá em Campo Grande, fazendo o que eu tenho que fazer, você fica aqui no Guarujá para o Tito terminar o curso dele. Porque aí quando chega lá, ele vai prestar vestibular para a faculdade, não sei o quê, mas ele já tem o curso dele, o curso técnico. Aí quando eu cheguei, no dia 1º de julho do ano passado, para acertar os detalhes de que então eu já tinha com a chave na mão, etc., e que eu ia mudar para Campo Grande, quando eu cheguei em casa, o Tito falou, pai, já cancelei a minha matrícula na escola, não estou mais estudando, estamos indo todos para Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí ele perdeu o ano. Essa perda de 1 ano está na minha conta. Ele perdeu esse ano porque eu, 20 anos atrás, cometi um erro e saí de Campo Grande.
Em vez de ser paulista, ele tinha que ser carioca, nascido lá em Campo Grande. Em vez de ter esse prejuízo dele perder um ano da escola, que custou isso para a gente conseguir adiantar ele 2 anos, e agora ele está adiantado só 1 ano, porque 1 ano ele perdeu, fui eu que causei isso. Eu estava causando essa perda do ano passado 20 anos atrás. Eu não sabia disso. Mas a minha atitude de 20 anos atrás estava causando esse prejuízo hoje. Então, a minha responsabilidade dentro desse contexto da espiritualidade familiar me trouxe isso como prejuízo. Só que a atitude do Tito de dizer: pai, se você está indo para o Rio de Janeiro, eu também estou indo. Sabe por quê? Porque o Tito vai viver 90 anos, 100 anos, 120 anos talvez. Como ele está estudando farmácia, quem sabe ele descobre lá uma substância que pode prolongar a vida até 300 anos. De repente, Deus dá uma graça e ele vive 900 e tantos anos, como viveu Matusalém. Mas algum dia ele vai morrer. E qual é a diferença que faz? Se ele tem o curso, se não tem, se ele se formou na faculdade, não se formou, se ele ficou rico, se ele ficou pobre, se ele fez ou deixou de fazer, não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que o que ele tenha feito, tenha sido feito de acordo com a vontade de Deus. Aí faz muita diferença. Porque eu sei agora o prejuízo que eu causei e o que Deus teve que fazer para consertar a minha burrada de 20 anos atrás. Por outro lado, agora, com o trabalho que eu estou realizando em Campo Grande, eu sei a bênção que está sendo na vida de algumas pessoas, como elas estão sendo curadas, como elas estão sendo transformadas pelo poder de Deus que emana através de mim. Porque dentro da minha espiritualidade, eu obedeci ao Senhor. E o meu filho também obedeceu e veio, a Leni também obedeceu e veio, e nós estamos aqui como família cumprindo a vontade de Deus e exercendo o ministério, porém com o prejuízo do erro que eu cometi. Mas como Deus é perdoador, eu estou completamente perdoado. Até porque se eu não tivesse aceitado o perdão de Deus, eu estaria morto. Então eu sou um cara inteligente, né? Eu vou repetir: espiritualidade familiar é o esforço dos membros da família para conciliar os seus interesses pessoais e familiares com o plano de Deus para as suas vidas. Então, quando você for tomar uma decisão qualquer, como esse pastor tomou uma decisão de deixar o ministério provisoriamente para cuidar da família, vou repetir, ele não fez isso para se submeter a um capricho da mulher. Porque a Leni sabe que se ela pedir para eu escolher entre ela e Deus, eu vou sentir muita saudade dela. Porque eu não tenho escolha. Por isso que o marido não pode impor para a mulher coisas nesse nível, nem vice-versa, a mulher para o marido. Porque tem coisas que nós não temos escolha. Cristo vive em mim, eu sou Cristo, então eu não tenho escolha. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, sim a tua. Eu não quero isso, mas se é a tua vontade, eu estou dentro. Isso é espiritualidade. E a espiritualidade familiar, então, transcende a minha individualidade, porque aí inclui marido, né? Inclui marido, mulher, filhos, pai, mãe. Então, o Tito não podia dizer: não, eu não quero estudar no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, ninguém nem sabia que tinha faculdade de farmácia em Campo Grande. Uma faculdade estadual. Uma faculdade, inclusive, de alto nível, que eu mesmo estou impressionado com os conhecimentos que ele está adquirindo lá. Ele não podia dizer: não, eu não quero, nós temos que ficar aqui em São Paulo. Ou você fica em São Paulo, ou então eu saio da família. Eu ia ter que enfiar a mão na orelha dele e trazer ele de qualquer jeito. Não ia ter, né? A espiritualidade é isso, é você
aprender a conciliar, não os caprichos de A ou B dentro da sua família, mas você aprender a conciliar a vontade de Deus para esta família. 20 anos atrás eu não soube conciliar, paguei caro. Agora eu estou tentando acertar. Eu espero conseguir. Então, para você encontrar esse nível de espiritualidade, você tem algumas direções a seguir, e eu vou agora passar umas dicas para, talvez alguma você já conheça, outras não sei. Primeira coisa que você tem que fazer, quem conhece o que está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3? Oséias 6, 3. Quem sabe isso de cor, isso está na cabeça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos repetir? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer Deus e a vontade de Deus. Como eu disse, a palavra escrita de Gênesis a Apocalipse revela a vontade de Deus. Eu disse que revela. Então você precisa ter revelação da palavra de Deus. E essa eu diria que é a única fonte confiável de conhecimento. Você conhecer as Escrituras. Porque Jesus disse que quando o outro Consolador viesse, ele lembraria de todas as coisas que ele tinha dito. Então, à medida que você conhece a palavra de Deus, quando o Espírito Santo atua na sua vida, ele lembra você, ele vai te orientando, vai te lembrando, e a palavra de Deus vai ficando viva dentro do seu coração. Outra coisa, você deve prestar atenção também, porque Deus se manifesta através da natureza. Deus se manifesta através da sua voz suave, falando intimamente ao nosso espírito. Deus também se manifesta através de homens e mulheres ungidos em profecia, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, etc. Entretanto, revelação, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, isso são coisas que, se é uma manifestação de Deus, você precisa subordinar essa revelação, essa profecia, a palavra de Deus, para você não ficar seguindo o profeta ao invés de seguir a palavra de Deus. Ah, mas a irmã é muito ungida, ela pode ser ungida quanto for. Uma vez meu irmão foi numa profetisa lá em São Paulo, e quando deu meia-noite ele ligou para minha casa: olha, você precisa ir na irmã fulana, porque e tal, e ela disse o seguinte, que Deus tem uma palavra para você ir lá na casa dela. Aí eu falei, meu irmão, todo empolgado, meu irmão falou: olha, eu não vou na casa dela não. Não, mas você tem que falar. Não, eu não vou. Mas por que você não vai? Eu não vou porque Deus sabe onde eu moro. Se ele quer falar comigo, ele vem aqui. Eu não preciso ir lá buscar a palavra. É diferente se agora que a irmã Zilda levantar e falar: bispo, Deus está me dizendo isso para você. Eu vou ouvir e vou julgar de acordo com a palavra de Deus. Sendo de Deus, eu vou dizer glória a Deus. Vou fazer isso, aceito isso. É diferente de você ficar indo de lugar em lugar, buscando, e revelação aqui, profecia ali, milagre ali e tal. É diferente. Então, Deus fala através da natureza, Deus fala com a sua voz no nosso espírito, Deus usa homens e mulheres em determinadas situações para falar conosco. A prática da vida devocional deve ser constante e diária na nossa vida. Leitura bíblica, oração, jejum, meditação da palavra de Deus, mais do que simplesmente ler porque leu, mas parar, meditar, ruminar e procurar entender o que aquela palavra diz, é muito importante. E para concluir, uma outra coisa importante
é você ter uma autoimagem equilibrada. Ou seja, como é que você se vê? Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos encerrar com esse texto. João, capítulo 1, versículos 19 em diante. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Ou seja, João tinha plena consciência de quem ele era. Como é que você vai desenvolver a sua espiritualidade se você nem sabe quem você é no Senhor? Ele sabia qual era a sua missão aqui na terra. Ele sabia qual era o seu lugar na obra de Deus. Ele não foi tomado de uma humildade, como muitos dizem: quem sou eu? Você é o profeta? Ele: não, quem sou eu? Não sou ninguém, eu sou nada. Não, ele não teve essa atitude tola. Como também ele não foi presunçoso. Você é o Cristo? Sim, sou eu mesmo. Qual o problema? Tanto de um jeito, como uma humildade tola, ou com uma presunção sem sabedoria, ele estaria se desviando do propósito de Deus na vida dele, e portanto ele não estaria sendo espiritual, ele não estaria desenvolvendo e praticando a sua espiritualidade. Ele disse com toda segurança: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. É isso que eu sou. Tá bom ou quer mais? Então você sabe quem você é? Qual é o seu papel? Tem marido que é marido porque assinou um documento no cartório, mas ele não governa a casa dele, ele não protege a mulher dele, ele não educa os filhos dele, ele traz os filhos para serem educados aqui na escolinha, no departamento infantil da igreja. Ele diz que a função de educar é da igreja, não é dele. Tem mulher que não sabe se colocar no seu papel de mulher. Recentemente eu atendi um casal em Campo Grande que a mulher tomou decisões e fez acontecer. Não, porque eu faço mesmo, meu marido é um zero esquerdo, ele não sabe fazer, então eu faço. Eu falei para ela: a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar no seu papel de esposa. Mas o meu marido não vai conseguir fazer isso, é problema dele com Deus. O seu papel é ser submisso ao seu marido. Deixa o resto, que com ele lá eu me acerto e Deus vai consertar isso aí. Então você tem que saber quem você é. Você não pode desvirtuar a sua função. Então, para você não desvirtuar a sua função, você tem que saber qual é a sua função. Para que você está aqui? Quando você se casou, ou sendo pai, ou sendo filho, sendo filha, o que significa isso? Não foi assim, bispo? Nós vamos para o Recife. Não vamos para o Recife, não. Vamos para o Recife. Foram uma bênção. Eu acho interessante que eu olho para a Raquel, eu olho para a Rebeca, e não vejo moças traumatizadas, com graves problemas psicológicos, tendo que tomar remédios para depressão, absolutamente. Porque elas fizeram o papel delas, a missão delas, como filhas de um pastor, de um bispo, de um homem de Deus, de um missionário.
O que você pode fazer, se você é solteira, por exemplo, é orar profundamente para Deus não te dar um marido pastor. Você tem esse direito. É verdade. Você tem esse direito. Mas se você se casar com um pastor, minha filha, você está frita. Você tem que saber o seu papel. Então essa autoimagem equilibrada vai fornecer as bases para que você tenha um relacionamento que permite, um relacionamento com a família, um relacionamento com Deus, que permita você cultivar adequadamente essa espiritualidade, sem mentiras, sem meias verdades, sem falsas expectativas, na presença de Deus, em amor e em obediência, enfim, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Não é se submeter ao capricho do outro, nem tampouco se insurgir contra a autoridade do outro, porque em alguma situação, o cabeça, o Alexandre e a Estela têm que se submeter. Mas tem algumas áreas da individualidade da Estela que o Alexandre não pode interferir, faz parte da individualidade dela, ele não pode aviltar a esposa dele. Se ele fizer isso, tem um preço a pagar. Isso eu falo de cadeira, falo de conhecimento de causa. Bom, eu espero que com essa mensagem de hoje, você tenha entendido alguma coisa sobre o que é ser espiritual no âmbito da família. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós consigamos cumprir essa espiritualidade e fazer o que Deus quer que nós façamos.